todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, mais uma conversa do Como Cheguei Aqui, o nosso podcast, nosso videocast sobre carreira e empreendedorismo. Comigo, novamente, hoje aqui está o Rodrigo Godoy, VP de Exame Academy. Oi, Rodrigo, que bom estar aí com você de novo. Claro, olá a todos vocês, mais um bate-papo, mais uma história, mais uma jornada que nós compartilharemos com todos vocês em alguns segundos. Em alguns segundos... Deixa eu já apresentar a nossa convidada de hoje. Hoje o nosso papo é com a Tiana Jankovic, que é CEO do Rappi no Brasil. O Rappi, se você não está se lembrando assim, logo de cara, é aquele aplicativo que tem aquela proposta de ser meio que o delivery de tudo. É uma startup muito grande, inclusive um unicórnio, né, com um valor de mercado acima dos 10 bilhões de dólares. Colombiana, uma startup colombiana. E que quem conduz a operação do Rappi aqui no Brasil é justamente a Tiana. Ela vai contar um pouco melhor pra gente sobre toda essa jornada e essa função dela à frente deste negócio. Seja muito bem-vinda, Tiana. Bem-vinda, Tiana. Muito obrigada pelo convite. Bom, a gente falou aqui do Rappi, que é colombiano de origem, mas você também tem uma origem que não é brasileira, né? Você se tornou brasileira, né? Há algum tempo atrás. Vamos começar. Você se tropicalizou. Conta um pouquinho, vamos começar por aí. De onde você é, Tiana? Bom, eu sou de Belgrado, capital da Sérvia. Nasci lá num período, assim, bastante conturbado para aquela região. Bom, aquela região acaba tendo um período conturbado de 50 em 50 anos. Então, eu peguei um desses, né? Cresci a maior parte da minha infância lá, mas tive uma breve pausa, dizemos, em Nova Zelândia. Então, eu já comecei viajando para longe quando eu era criança. Era bem quando a guerra civil estava em alta, então meio que junto com os meus pais a gente se retirou por um tempo, mas depois voltamos. E depois, a partir de 17 anos, não parei mais até chegar no Brasil, né? Fui fazer faculdade na Itália, em Milão. Depois fui para Londres, onde comecei a minha carreira, né? Comecei a trabalhar por lá. Trabalhei um tempo entre Londres e Paris, trabalhei numa empresa francesa. E foi com essa empresa que inicialmente cheguei no Brasil na véspera do Carnaval de 2013. Né? Então, 10 anos aí no limiar de comemorar. Pois é, e estava até então mudando de casa, país, cidade, de 2 em 2 anos. Mas quando vim para o Brasil... logo eu entendi que não queria mudar mais. E foi uma sensação muito nova, que demorei um pouco para me acostumar. Porque já estava sempre, sabe, acostumando com uma situação temporária, qual que vai ser a próxima parada. E aqui eu entendi que não queria sair mais. Tanto que 3 anos depois de eu ter chegado no Brasil, eu recebi uma proposta de ir para Nova York, com ainda o banco francês com o qual eu trabalhava na época. E é meio que uma daquelas ofertas que o sinal pode recusar, né? E eu acabei indo, mas eu me surpreendi quanto eu não queria ir, né? Eu fui muito, muito com o pé atrás. E foi até o que acabou, né, transformando a minha carreira. Porque depois de menos de 1 ano em Nova York, eu decidi que não. Que estar no Brasil era prioridade. Eu mudei de carreira, voltei para o Brasil. E foi a primeira vez que voltei para algum lugar, né? Porque sempre fui só indo. O Brasil é o único lugar que retornei. E ficou, né? E ficou, já faz um tempo. Ficando cada vez mais. Já, e aí, uma curiosidade, eu quero te perguntar. Pelo jeito, você, né, como uma pessoa que teve que aprender vários idiomas, possivelmente você, o inglês, pelo que eu estou entendendo, talvez o francês, sim, o italiano, o português. Espanhol e português, né? Pra você, né, que veio da Sérvia, qual foi o mais difícil? Qual foi o que você teve mais dificuldade e mais facilidade para aprender, para dominar? Eu vou contar para vocês que, assim, a maioria das línguas eu aprendi ou muito cedo ou de forma meio que automática, né? Então, eu aprendi inglês muito por essa primeira estadia minha na Nova Zelândia, quando eu tinha 4, 5 anos. Né? Então, foi meio automático. Não me lembro ter aprendido, né, estudado inglês. Francês também foi uma coisa na escola, né? Sérvia tem uma cultura muito diferente nesta questão do que o Brasil, porque é um país muito pequeno, né, um país de 8 milhões de habitantes. Então, essa questão de falar bem línguas é muito esforçada na escola desde o começo. Então, ninguém se gradua lá do colégio sem falar inglês e mais uma língua muito bem. Então, o francês também foi uma
língua que foi, assim, indo. Italiano foi um desejo meu, porque eu queria estudar lá, então eu estava muito motivada, eu estava estudando, mas eu achei bastante fácil, eu tinha muito tempo para me preparar. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu realmente me deparei, assim, depois de muito tempo, né, um lugar onde eu não entendia nada. E por mais que a língua é parecida com outras espanhol, línguas que eu já falava, acho que a pronúncia tem aquele, né, toque diferente que faz esse começo difícil, né? Então, foi a única língua que eu achei mais fácil de ler do que de falar, né? Mas, na época eu estava também, né, nesse banco francês, onde tinha alguns franceses que já estavam no Brasil por muito tempo e não falavam português bem. Eu tinha um receio muito grande que isso possa acontecer comigo, então eu me esforcei bastante. E acho que eu consegui atingir um nível, assim, bom de me expressar. Com certeza. Perfeito. Né, assim, alguns meses depois. Só que daí eu meio estagnei, porque tem outra coisa no Brasil que eu acho que os brasileiros, eles acham muito impressionante os estrangeiros falarem português. Então, ninguém se permite de corrigir, de falar, não, se fala assim, de tal. Então, eu meio, acho que falava mais ou menos, mas Passava. todo mundo achava ótimo e ninguém comunicava. corrigia. Mas depois eu entendi que eu não tava bem a nível. Aí eu comecei a ler, comecei a assistir mais TV, né? A ter mais, dessas práticas mais informais que funcionam bem. Aí deu certo. Ah, que legal. Mas eu acho que no Brasil, assim, uma coisa é idioma, outra coisa são algumas coisas culturais. Eu sempre conto quanto é traumatizante para um estrangeiro ir no supermercado no Brasil, né? Porque Por quê? você chega lá, né? Você tá com algumas semanas no país, você não entende como funciona nada. Você só quer pagar, né? Porque você nem sabe se comunicar com a pessoa no caixa, então você meio que tá olhando os números lá de que você precisa. Isso antes do Rappi, né? Rappi Sim. resolveu esse Resolveu problema. boa pros estrangeiros. parte desses... Mas antes do Rappi, você ia lá, aí você chegava no caixa, aí começava. Nota fiscal paulista, CPF na nota, cliente mais, não sei o quê. Aí você tá tipo, ó, Qual clube de fidelidade você eu só assinante? quero Exato. Quer levar um pacote de cereja que tá em promoção? Tem troco pra 10? Exato. Não, perfeito. Não, acho muito curioso justamente você apontar o português como, não dificuldade, mas talvez aqui tenha, né, tido um pouquinho mais de entrave ali. Acho legal, porque é uma visão diferente da que a gente tem, que a gente realmente fica admirado quando alguém fala, Exato. quando alguém entende da nossa cultura e tudo mais. Eu queria voltar um pouquinho na tua formação mesmo profissional, porque você até contou um pouquinho agora, mas você teve uma carreira mais longa no mercado financeiro, lá na Europa, enfim. Como Sim. que aconteceu essa transição para ir para uma startup? Por que dessa mudança de... É uma coisa que a gente costuma falar aqui, a gente bate bastante nessa tecla, né? De que as nossas carreiras, elas não são lineares. A gente pode estar trabalhando num setor hoje e amanhã não mais. Fazer uma transição. Fazer essa transição. E muito você menos, fez né? isso. Eu acho que duas coisas que meio que no mercado de trabalho hoje pararam de valer, né? Uma é essa de carreira linear, dizemos, de passar Sim. a carreira inteira num setor. Acho que isso não só que acaba não acontecendo, como não é nem bem visto mais, né? Acho que os profissionais que passaram por várias indústrias se entendem como profissionais que acumularam conhecimentos mais diversificados, que acabam tendo mais valor a agregar numa empresa do que aqueles que ficaram num lugar só. Mas também tem a outra parte, que é a questão de meio que conectar a sua educação com a carreira. Isso também parou de existir. Sim. Hoje, assim, não Cada vez importa menos realmente o que Não você... necessariamente, Qual né? curso você faz não te delimita, tirando algumas profissões profissões Medicina, muito específicas, direito, né, que exato. precisam de certa autorização para atuar. O resto, assim, de novo, mais diverso, né, é melhor. Mas no meu caso, eu acho que é engraçado porque a minha ideia inicial, ela era uma carreira... Bom, nem exatamente acadêmica, mas quase, né? Que eu me formei em economia, eu fiz um mestrado em econometria, né? Então, a parte bem matemática da economia lá em Londres. E eu estava muito encaminhada para fazer, eventualmente, um doutorado. E o meu sonho era trabalhar nas grandes instituições. Então, o meu sonho de Financeiras. carreira era... Não, o meu sonho de carreira era Banco Mundial, Sim. IMF, né, Nações Unidas. Eu estava olhando muito para esse âmbito, assim. Só que, assim, aconteceu um ponto, assim, um pouco de sorte, eu diria, né, que eu tive bastante contato durante os meus últimos anos de faculdade
eu tinha bastante contato com alguns amigos que meio que vieram de umas famílias que estavam atuando nesse setor e eu conheci um pouco mais por perto. E eu realmente não gostei. Não gostei de tão pouco acesso que se dava para uma profissão que eu considerava uma profissão nobre, né? Mas ela englobava você passar um ano voluntariando, né? Sem compensação em Washington. Quem pode se permitir isso, né? Ninguém. Então, São pouquíssimas pessoas, né? Então, não quem quer salvar o mundo, Exato. né? Mas, tipo... Bom, enfim, né? Várias outras coisas, burocracia, que tal lentas eram essas organizações, etc. E eu entendi que não era pra mim. Aí, isso era bem no finalzinho do meu mestrado, que eu já estava super encaminhada pra aplicar pros doutorados e seguir essa carreira, né? E aí eu me encontrei meio que, bom, e agora? E aí eu falei, bom, já que não vou salvar o mundo, deixa eu fazer dinheiro. Era uma mudança Mudou meio 180. total. Mas não era nem... Era também porque eu fui meio que... Itália, eu consegui uma bolsa de estudos, né? Então, Itália, eu fiz toda a faculdade sem ter que pagar. Londres já era mais difícil nessa questão. Então, eu tinha pegado um empréstimo. Então, já que eu falei, não, deixa eu resolver essa questão primeiro. Então, assim que foi que eu entrei inicialmente no mercado financeiro. E eu tive uma experiência muito boa, principalmente pela questão de que tal internacional foi minha carreira mesmo no início, né? Porque normalmente você acaba tendo essas experiências internacionais bem mais tarde, Sim. né? Mas como eu já era do outro país, eu entrei para um time que cobria os mercados internacionais já, eu trabalhava muito com Médio Oriente e a parte de Rússia, né, naquela época, eu acabei tendo muito contato e muita oportunidade de, né, trabalhar com mercados diferentes já desde cedo. E foi muito boa essa experiência, tive essa experiência de passar um tempo em Paris, que era o QG do banco, e depois de vir para o Brasil, que era a formação de um time parecido com o que eu fazia na Europa, que ia tratar de América Latina. E, inicialmente, eu ia passar só 18 meses no Brasil. Era uma ideia de uma troca, eu ia vir Isso lá em para 2013. ajudar 2013. Eu ia ajudar a formar esse time aqui. Um colega daqui passou tempo no meu lugar, em Londres, para ser formado lá também, e depois a gente ia trocar de volta. Acabou que os dois gostamos muito e acabamos ficando, né? Nos respectivos lugares por 3 anos. Mas depois, né, quando eu fui para Nova York, como comentei com vocês, eu entendi que já não mais eu tinha uma sensação de gratificação por o que eu fazia, né? Que eu não ia trabalhar feliz, não me sentia orgulhosa do que eu fazia, né? Não que eu não fazia nada de errado, mas o que eu fazia Sim. não me enchia de orgulho, dizemos. Não tinha o propósito. Não que você tinha esse buscava. propósito. E assim, mas por outro lado, e acho que isso é importante para muitos jovens profissionais, porque muitas vezes as pessoas me fazem essa pergunta, eles falam, bom, mas eu já investi, né, alguns anos em uma carreira, se eu for começar de zero, eu vou perder muito, né, do Acho ponto que de essa vista... é a grande questão na cabeça, né, de quem pensa nisso. Perder muito financeiramente, perder muito do ponto de vista de senioridade, de, né? Tem esse conceito de valor institucional que a gente fala, né? Que é um valor que você estabelece dentro de uma empresa ou dentro de um mercado se você já navega por lá por um tempo. Como é que vai ser, né? Já é tarde demais, já era, etc. E normalmente, assim... Eu sempre tento apoiar as pessoas de desconsiderarem um pouco esses medos, né? Esses receios, porque na minha experiência, eu acho que, primeiro, assim, eu acho que existem 2 tipos de pessoas, assim. Pessoas que trabalham, assim, que conseguem ter muito sucesso no trabalho, mas que não tem trabalho como uma fonte de energia, fonte de inspiração, fonte de satisfação na vida, né? São pessoas que funcionam de uma forma muito separada. Eu tive essa discussão com muitos colegas franceses meus no banco, que culturalmente na França isso é um pouco assim, a separação é muito rígida. Eu trabalho para trabalhar, a minha vida é outra coisa. A vida assim. pessoal e profissional então, assim, não são tem tão... muito assim, como eu não vou me envolver muito emocionalmente, nem negativamente, não ficar muito nervoso por causa de trabalho, mas também, se acontece algo muito bom no trabalho, não é isso que vai me fazer feliz na vida, né? Então, tem pessoas que funcionam assim. Tem outras pessoas
que realmente integra mais a sua vida com a sua vocação profissional e que precisam dessa fonte de energia até para serem mais felizes fora do trabalho, Claro. né? E eu acho que nesse processo eu reconheci que eu era essa pessoa e que, portanto, para mim era necessário e que eu não ia, independentemente de se eu tivesse que, no primeiro momento, abrir mão de muitas vantagens financeiras, etc., eu não vou decidir de ir por este caminho, né? Porque eu não ia ficar feliz e eu tava, né, ainda com 30 anos, imagina, menos, né? 28, 29 anos quando eu saí. Então, não ia ficar, dizemos assim, a vida inteira depois. O que eu aprendi mais tarde é que, no final das contas, você sempre deixa na mesa menos do que você imagina. Porque existe uma capacidade de aprender e de se formar de forma exponencial se você realmente gosta do que você faz, né? Então, quando eu mudei, isso foi quando eu entrei no mercado de tecnologia e no começo era na Uber, a minha expectativa era realmente que eu ia começar de zero, que eu ia ser analista, assim. E essa humildade me ajudou muito, porque eu trabalhava, eu me relacionava com as pessoas como se eu estivesse no dia zero, né? Mas logo eu aprendi que não, que na verdade eu tinha, assim, muito conhecimento. O E repertório e a bagagem. Né? Exato, e que a bagagem, ela acaba sendo transformada, né? Ela não é 100% aplicável de mesma forma como você aplicou ela numa outra indústria. Mas ela serve pra no final alguma das coisa. contas, ela te acelera muito, né? Então, acho que quem estiver se perguntando se é tarde demais, acho que nunca é tarde demais. E quem estiver se perguntando se vai deixar, se vai dizemos, se vai ter perdas financeiras, eu diria que provavelmente sim no primeiro momento, mas eu acabei, né, virei muito devota à ideia de que se você está curtindo o que você faz, você vai fazer melhor. E se você fizer melhor, Os ganhos financeiramente virão. também vai vir, Vai ser né? consequência, né? Os ganhos Exato. financeiros vão vir em algum momento, né? Exato. Mas o porquê dessa escolha pelo mercado de tecnologia, onde que estaria o impacto que você enxergou nisso, assim, de propósito mesmo, de decidir que é por aqui que eu vou seguir e é aqui que vai me trazer satisfação? Por quê? Sim. Acho que são duas coisas. Acho que, primeiro, o mercado de tech, ele, de certa forma, de uma forma... isso é um pouco polêmico que eu vou dizer, porque é uma comparação um pouco nada a ver, mas eu tô no mercado tech, mas eu entendo. Ele tem um pouco de similaridade com o mercado de consultoria. Tanto que vários consultores e quem está no começo da carreira de consultor, depois se acha muito bem no mercado de tech, né? Muitos executivos de tech vieram de consultoria como primeira formação. Por quê? Porque o mercado de tech, ele tem essa mesma premissa que é o mercado de consultoria, que é o meu trabalho é solucionar problemas, né? É um processo de estruturação de solução de problemas, né? Com uma grande diferença, que na consultoria, pela própria palavra, você faz isso para outras pessoas, então você não tem... né, propriedade do assunto, você não acaba sendo o dono do resultado, você acaba sendo mais indiretamente um motor de o que acaba sendo o resultado, mas você não se apropria dele no final. E no mercado do tech, exatamente você vê o processo de começo até o fim, né? Então, eu acho que você enxerga um problema, você soluciona um problema e depois você vê realmente o impacto desse problema no mundo muito real, né? Que eu acho que para mim foi muito atrativo, né? De não parar, não ter mexido uma peça que acaba se jogando em algum sistema, que depois alguém joga outra peça, e acaba tendo um efeito no final que é difícil atribuir ao que eu fiz, ou que a minha empresa fez. E aqui, assim, todos vocês Você consegue sabem enxergar o que a resultado. Rappi é, né? O que ela faz e né, se vocês pediram turbo durante o jogo, quando salvou o jogo, a cerveja em 10 minutos, etc. São problemas reais, né, que a gente resolve. Você quer dizer quando o Brasil ganhou da Sérvia? Brincadeira. Tá bem. Mas sim, faz exato. parte. Então acho que isso foi muito importante. E eu sempre optei, né? Eu trabalhei muito tempo na Uber, trabalhei pouco tempo No Uber você trabalhou no Brasil. Aqui no Brasil, sim. Bem no comecinho, assim, quase 3 anos. Depois trabalhei brevemente na Google e agora já tô, né, entrando já quase em 2 anos e meio, 3 anos no Rappi.
E eu acho que eu sempre tive, inclusive, a preferência para essa questão de usar a tecnologia para resolver problemas reais, né? Que tem esse aspecto de mundo físico muito aparente, que a Uber tem, a Rappi tem, né? Google já era um pouco mais abstrato, era um pouco mais tecnologia, né? E eu já senti um pouco a falta desse, dizemos, de ter tal palpável, era o que a gente fazia na vida real, dizemos, né? Então teve isso também. E como foi a sua carreira dentro da Rappi? Você entrou pra quê? Como foi? Já entrou como CEO? Entrou em que lugar? Eu entrei, como foi seu crescimento? na época que eu entrei, era então em junho de 2020, né? No meio da pandemia. Isso, eu entrei bem naquele, assim, segundo pico de pandemia, que era o pior no Brasil, Sim. né? Era aquele período de piores estatísticas. Estava tudo um caos, assim. E, assim, é engraçado, porque na época, na verdade, como eu conheci Rappi melhor, era porque na época o meu marido trabalhava na Rappi. E a gente estava trabalhando de casa, né, pandemia. E eu vinha ele naquela loucura, né? Tipo, tudo tava, obviamente, né, jogado de cima para baixo. A operação multiplicou 5 vezes, né? Exato. Não tinha, tipo, infinitos problemas de operação para resolver, a dinâmica completamente mudada, etc. E eu vi ele se matando nisso. E é engraçado, porque eu tinha acabado de voltar da licença maternidade da minha primeira filha. Minha primeira filha tinha 8, 9 meses na época. E eu achava, antes dela nascer, eu achava que provavelmente eu ia preferir um ritmo menos loucura nesse primeiro ano, talvez segundo ano, talvez eu ia ter segundo filho, etc. Só que acabou que não, acabou que aconteceu o contrário comigo. Porque acho que pra mim, essa experiência de maternidade primeira, né? Segunda já foi completamente diferente, mas primeira no começo era tal chocante, eu era tal despreparada, era tal desafiador, que quando eu saí dessa, eu me senti invencível, assim, sabe? Eu achei que quando Se eu superei isso, se eu supero superei qualquer isso, coisa. eu consegui não matar a minha filha e não me matar no processo, eu posso fazer qualquer coisa, sabe? Então, acho que essas coisas são diferentes. Eu vi várias amigas Mas foi que como você tiveram uma mas ressignificou. pra mim, eu comecei a ser muito mais propensa ao risco, querer fazer muito mais impacto, a ser preparada a me desafiar muito mais até do que antes. E aí eu vinha, o meu marido trabalhando nesse caos que era a operação, e eu sempre, me mostra como é que funciona, tal, quero entender, fazia mil perguntas. Aí ele falou, tá bom, vou mandar aqui pro CEO da época, né, eu vou te indicar que já, tá bom. Eu odeio a ideia de a gente trabalhar junto, mas já vejo que Não vai ter como fugir. Não vai ter como Suas fugir. ideias foram muito boas. Então, na época, eu entrei como diretora regional de São Paulo, né? Como nosso maior mercado, né? Porque a gente tinha alguns, né? Meio que uma estrutura O matricial. mercado de São Paulo é o maior mercado da Rappi Dentro no Brasil. do Brasil. E ele, se você olha por cidade, obviamente, uma das maiores cidades, né? Globalmente também. Então, eu acabei assumindo essa operação e fiquei tocando essa operação mais ou menos por um ano. Até que teve essa troca, né? O CEO da época saiu e eu assumi como CEO Brasil já faz 1 ano e meio, mais ou menos. Ah, legal. E achei legal e bem bacana você ter citado essa questão da maternidade, porque acho que isso é um complemento ao que a gente costuma conversar aqui, que é a nossa intenção é conversar com pessoas que tenham trajetórias de carreira que possam inspirar, pessoas que tenham feito transições de carreira, enfim, e líderes, acho que eles têm um adicional, que eles têm pessoas debaixo do guarda-chuva deles, têm a responsabilidade sobre essas pessoas, né, de engajar, de passar informações e tudo mais. E o que a gente escuta muito é de como, diferente do que você comentou de uma experiência na França, de que as pessoas tentam de fato separar a vida pessoal e trabalho, de que tudo acaba agregando profissionalmente. Então eu queria ouvir de você, aproveitando esse gancho que você falou da maternidade, como ser mãe de 2 agora, né? Te torna uma líder melhor ou uma líder diferente, né? Nesse sentido de que não, a gente tá falando só de um profissional que faz o dele, mas um profissional que também é responsável por outros profissionais, assim como você é responsável por outras vidas, né? Na sua vida pessoal. Com certeza. Olha, eu acho que hoje em dia o conceito de liderança mudou muito, né? Porque você tinha, não sei, até uns 10, 15, talvez 20 anos atrás,
um conceito de liderança meio que intocável, né? Era aquela pessoa perfeita, que sabia tudo, né? Sabia tudo melhor do que os demais. Invencível, né? Não tinha uma fraqueza, assim, jamais mostraria vulnerabilidade em nenhum sentido. Sempre tinha resposta para tudo e se mantinha meio, dizemos, fria e distante para acentuar a sua superioridade, dizemos, né? Que conceito que a gente vê lá nos, né, filmes, as histórias dos executivos do passado. Hoje, acho que foi superada essa imagem, né? Acho que hoje as pessoas não se inspiram mais com os líderes assim, né? As pessoas querem líderes com os quais possam se identificar. E os líderes que deixam muito claro que não são perfeitos e que em muitas coisas vão falhar, vão fazer erros e que em muitos casos tem a aprender a ter com as pessoas da ponta, com as pessoas, com os analistas dos times deles, que em certas coisas vão ter mais conhecimento do que eles, né? E nessa dinâmica, eu acho que não existe melhor preparação para mim, com certeza não teria MBA que me preparasse para liderança melhor do que maternidade, porque eu acho que você passa por um banho de questionar tudo que você achou sobre você mesma, né, durante esse período, e isso te faz, acho que, abraçar essa questão de não ter controle sobre tudo, né? Acho que isso errar, se aprende. Mas, enfim. Não vou ter controle sobre tudo e tá tudo bem, né? Vou errar e muitas vezes vou tomar decisões e não vou saber se errei ou não. Talvez nunca, talvez quando esteja tarde demais, né? E também, eu acho que o que pra mim também foi muito importante é aprender a não julgar, né? Acho que a maternidade dá provém, né, dá uma ótima experiência de você entender que não existe uma verdade absoluta, que o que funciona pra você não funciona. Acho que a gente aprende isso demais com as nossas mães, né? Que a mãe fala, não, com você era assim, funcionava. Não, mas com o meu bebê não funciona. Para, né? Não existe uma fórmula, né? Melhor. Exato, que não existe uma fórmula e que se vê muitas coisas que você né, você entra, né, na jornada de maternidade. Acho que isso é talvez a mais verdade que eu entendi que aconteceu com todo mundo que eu falei, que você entra com muitas religiões, né? Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, né? Eu não vou dar chupeta, eu não vou dar tela, eu vou amamentar até 2 anos de idade, eu vou fazer... E conforme você toma, né, esse banho de água fria, você vai assimilando as realidades. E calculando rotas. E, tipo, né, navegando a jornada cada um de seu jeito. E acho que isso acaba que quando você volta, você tem, assim, enormes benefícios. Até, acho que uma das meninas do meu time me falou que acho que era na Suécia ou na Noruega, um desses países nórdicos muito avançados, eles acabaram de né, fazer uma lei, ou enfim, uma reforma trabalhista, onde a licença maternidade, ela conta como experiência de trabalho. Então, sei lá, se você estiver, não sei, se você precisa fazer um trabalho que você precisa de 3 anos para avançar no próximo nível, eles contam isso dentro desse período. Tá. E eu acho que realmente faz total sentido, porque eu voltei com muita mais empatia, acho que é muito mais propensa e muito mais ligada em aceitar diferentes opiniões, em escutar diferentes pessoas, em fazer um time mais plural, mais inclusivo. Acho que também, assim, de questionar certas coisas, de não ver tudo preto e branco, e isso abriu vários caminhos, né, estratégicos na empresa. E principalmente o que se ganha de eficiência, né? Porque você tem ali um motivador que nunca se vai ter um mais forte, né? Eu poderia estar em casa com as minhas filhas, mas não estou. Não, eu estou aqui. Então vou fazer valer a pena. Melhor que valga a pena, né? Então... E me fala uma coisa, você tocou agora no final nessa questão de inclusão, né, diversidade. Você, como uma mulher num cargo de alta gestão, como que você está vendo o mercado para o desenvolvimento e para o espaço e oportunidades das lideranças femininas, né, para que elas ocupem cada vez mais cargos de alta gestão, a gente já tem vários outros exemplos aí muito
muito emblemáticos no mercado, mas do seu ponto de vista, que é uma mulher num cargo de alta gestão, como que você está observando o eu acho momento que atual? essa mudança é bastante recente, tá? Eu vejo um mercado muito diferente de quando eu comecei a minha carreira, inclusive. Até diria, de certa forma, até de começo de tech, né? E eu acho que a trajetória, ela é exponencial, né? Então, conforme vão se instituindo várias mulheres em cargos de liderança, isso vai multiplicando por baixo, vai inspirando mais para seguirem o caminho. Então, hoje, eu vejo que estamos no caminho certo, então o progresso é notável, e principalmente no mercado de tecnologia. Então, quando você olha o mercado do Brasil, né, você tem vários exemplos. Acho que você tem uma representatividade realmente, assim, não vou dizer boa, mas muito melhor do que a gente tinha antes, e que ela vai acelerando com cada ano que passa. Dito isto, mesmo dentro do mercado de tecnologia, ainda existe umas partes mais obscuras, onde a representatividade ainda não é tão boa, né? Sendo principalmente no próprio time de tecnologia, né? Então, hoje se tem nos times de operações, de funções mais de negócio, etc, etc. Até dos próprios fundadoras de mercado de tecnologia, você vai ter uma percentual de mulheres muito melhor do que no próprio time de tecnologia de desenvolvimento, né? Então, acho que esse é o próximo passo, que aí é um pouco, talvez, mais complexo, porque ele vem de mais cedo, né? Porque se você olha qualquer outra, se você olha a faculdade de economia, de administração, de até engenharia não, mas até engenharia, enfim, direito, etc., você vai ter percentuais muito parecidos se formando, né? Entre homens e mulheres. Já não especificamente, né, todos os cursos ou faculdade que te faz ser um desenvolvedor, já o percentual é bem diferente. E aí a questão é, até que ponto o mercado gera essa leitura de oportunidade para que as mulheres busquem se formar para trabalhar, e aí você entra você não tem profissional mulher para ocupar, mas também porque não tem não gera tanto interesse, tantas oportunidades. Onde é que a gente começa a mudar para que isso aconteça? Eu acho que assim, eu vejo o Brasil como um mercado muito, muito, muito bom para essa mudança acontecer. Eu acho que o Brasil tem a possibilidade de ser um dos líderes nessa questão. Por quê? Porque quando você precisa mudar uma coisa que é meio, dizemos, acimentada lá, nessa questão de mulheres nos mercados, né, nos principais mercados, a questão de comunidade, de rede de apoio é muito importante. E eu acho que isso no mercado do Brasil é extremamente desenvolvido. Eu acho que existem várias associações, várias mulheres, as mulheres que cheguem nos cargos altos sentem a responsabilidade de, influenciar as mulheres por baixo, e acho que nesse sentido nós vamos ver mudanças boas, né? Mas eu acho que tem aquela frase que se usa muito, mas ela é sempre, mais tempo passa, mais eu vejo que ela é verdade, que uma sobe e puxa a outra, né? Então, no sentido de mais modelos, né, mais exemplos, influencia muito além do círculo imediato da influência. Então, a questão de identificação é importantíssima, e a gente tem que, dar muito espaço para esses casos, para que eles possam, trazer mais visibilidade por baixo. Mas também acho que agora é realmente a hora de acho que essa comunidade de mulheres executivas, né, empreendedoras, fundadoras, enfim, que eu considero bem ativa no mercado, considero bem ativa na questão de começo de carreira, mudança de carreira, como você bem mencionou, questão de fundraising, né, de relação com investidores, que tem várias estatísticas bem ruins nesse sentido também, né, quantas mulheres fundadoras, quanto dinheiro mulheres fundadoras levantam em comparação com homens fundadores. Ali acho que está sendo interessado, onde acho que precisa interessar mais e mais cedo, né, dizemos no colégio, né, tipo, antes da faculdade, sabe? Perfeito. Acho que ali é onde ainda temos oportunidade. Perfeito. Bom, quer fazer aquela pergunta de Vamos sempre, lá? do passado? Essa eu gosto de fazer. Vamos lá. É uma pergunta que nós gostamos de fazer para todos os nossos convidados e convidadas aqui, que se você pudesse voltar no tempo e dar uma dica, só uma dica,
pro seu eu de 20, 30 anos atrás, qual seria essa dica? De 20, 30 anos atrás? Uau! Bom, eu acho que o que eu mais aprendi é que, assim, coisas que eu fiz longo a minha trajetória, assim, dizemos, de educação ou no começo da carreira, que eu sentia que eles que iam significar muito, mas que não tinha fundamento, né, dizemos, real para isso, acabaram realmente importando muito mais do que as notas nos exames, das matérias, etc, né? Então, não que não seja importante estudar, obviamente, mas se você olha hoje, se você me pergunta de toda a sua educação, toda a sua infância, toda a sua experiência, o que você acha que mais te formou como profissional? Eu vou dizer para vocês que idiomas, que não foi uma, né, pelo menos pela metade não foi uma educação formal, foi mais experiência vivenciadas. E segundo, era que durante, assim, o colegial e até durante a faculdade, eu fiz fazia parte de um clube e fazia campeonatos de debate, né? De oradoria, dizemos. E, assim, o que eu não uso do que eu aprendi de, dizemos, comunicação estruturada disso é literal, assim, o que mais me ajuda no trabalho do que tudo o resto eu esqueci. Seja a economia que eu estudei, eu esqueci, a matemática que Isso eu acho muito legal. Às vezes a gente não identifica, né, naquele momento. Eu acho que eu era sempre muito, muito ambiciosa e, assim, da parte do mundo que eu tô, acho que a gente tinha principalmente na época, tinha uma discrepância entre poder econômico e qualidade de educação. Então, a educação sempre foi o caminho lá, né? Para você conseguir sair pro mundo. Então, eu estudei sempre muito, 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 porque eu queria ir pra melhor escola, para eu ter chance de ir pra melhor faculdade, fora, de ganhar uma bolsa, etc, etc. Então, eu estressava muito com isso, assim. Acho que hoje eu vejo que os caminhos são mais plurais, sabe? Sim. Que eu, tipo... Podia, assim, relaxar um pouco mais e apostar um pouco mais no que eu sentia que fazia também bem, dá certo, sabe? né? Exato, Da intuição. exato. Um pouquinho mais da intuição, Exato. né? No que você sentia. Não, perfeito. E aí, realmente, para fechar a nossa conversa, uma outra pergunta que a gente sempre costuma fazer, acho que essa vai ser moleza para você. A gente costuma levantar algumas indicações de produtos culturais, principalmente livros, né? Que impactaram na sua jornada, de alguma forma, e que também possam impactar pessoas em transição de carreira, ou início de carreira, ou empreendedores que também estão em busca desse tipo de inspiração. E a Tiana, inclusive, já foi protagonista de uma matéria aqui na Exame, Sim. pela biblioteca particular que ela tem em mais de 6 idiomas. Eu sei. Então, acho que é o melhor momento para você pensar em algum Compartilhar um título aí. pouquinho aí desse seu levantamento. Pois é, eu vou admitir pra vocês que nem nessa matéria que a gente fez, que ficou muito legal, eu tenho paixão pela literatura, mas pelos romances mesmo, tá? Eu acabo lendo muito mais romance do que livros, dizemos, semi-profissionais, né? Non-fiction, como se chama. Até tanto que, mas realmente esses livros são muito úteis, você aprende muita coisa, mas o que eu tenho sempre agora, do lado da minha cama, assim, um romance e um livro desses, né, que está na minha lista dos que eu deveria ler. Então, eu fico combinando pra ficar me assim, pra garantir, sabe, eu faço uma mistura pra descer. Não, mas tudo bem. Considerando que a gente não, falou... É um mas vou te formato falando. interessante. Sim, com Então, certeza. não, mas acho que independentemente existem realmente alguns livros que são muito importantes. Acho que um que se chama, eu não sei exatamente a tradução, o português se chama Good to Great, eu não sei se a tradução ficou bem assim, né, bem a ótimo tal, mas tem uma tradução, tá? Acho que esse livro é muito importante porque ele endereça muitas das, eu acho que dinâmicas e um pouco inseguranças que os jovens empreendedores, os jovens profissionais têm hoje, que é um pouco de impaciência e de não dizemos de querer fazer pulos muito grandes de uma vez, né? Acho que o mercado foi por muito tempo assim, a gente meio que se acostumou, etc. E esse livro que explica a importância de ser 1% melhor cada dia, né? De consistência e Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, né? Então, num âmbito, né? Então, acho que esse é muito importante. Tem um que eu li recentemente que acho que também
é muito interessante para quem está bem no começo da carreira ou até antes do começo da carreira, que se chama range, né? Seria escopo também. Depois, acho que David Epps, acho que depois vamos olhar como é que se chama em português. Não tenho certeza que esse foi traduzido, mas ele fala de quanto no mercado de trabalho de hoje a vitória é dos generalistas, né? E isso é uma tese que que eu defendo muito, de quanto você ter um conhecimento técnico em comparação de você ter uma dominância muito boa de o que a gente chama, né, soft skills, que obviamente o ideal é você ter as duas coisas e você tem que ir aprimorando as duas coisas, mas entre as duas, uma pessoa com soft skills mais aprimorados sempre vai engolir a pessoa com hard skills mais aprimorados, que praticamente no mundo de hoje não existe o hard skill que não pode ser trocado, Exato. né? Que seja Fica obsoleto, único, é né? obsoleto. Então, às vezes aparecem esses, né? Tinha a questão de, marketing de performance, coisa nova, tal, mega técnica, tal. Foi, não, ninguém sabe fazer isso, os especialistas são mega bem pagos, avançam a carreira. Daqui um ano. 10 cursos já, Exato. coisa se multiplica. Então, isso acho que esse livro explica muito bem. Assim, qual é o escopo das capacidades que você deveria desenvolver para você garantir que você vire, né, que você tenha essa imagem, essa reputação de generalista, que você possa cuidar de qualquer projeto, qualquer problema de ponta a ponta, que é o que dizemos brilha hoje em dia. Então, acho que esse é o segundo que eu recomendaria, né? E o terceiro, a gente tem ele como uma Bíblia hoje no Rappi, né? Que a gente aprendeu a aplicar muitas boas práticas da Amazon, né? Acho que se a gente olha para essas companhias de Big Tech, né? Que hoje se chamam, essas companhias já muito bem estabelecidas, né? Já dominantes no seu mercado, eu acho que a Amazon, ela tem muitas coisas muito únicas de jeito de operar, de jeito de se organizar, de governança, de comunicação, de dinâmica entre os times, que virou, eu acho que assim, virou um padrão, assim, de eficiência e de como se organizar de uma forma muito boa. E para quem está, assim, pensando em fundar uma empresa ou está em alguma startup mais nova, né, que ainda está, dizemos, criando sua cultura, esse livro que se chama Building Backwards, né, que é construindo, né, ao reverso, acho que é isso, né, mas é um livro sobre construção, né, sobre a estrutura de Amazon também, acho que é muito bom, né. Boas dicas. Sensacionais. Muito, a gente vai colocar, a gente coloca na descrição do vídeo. A gente vai bater direitinho. A gente bate direitinho, inclusive se tem tradução desses títulos, e a gente faz isso. Acho que a maioria com vai certeza. ter. Muito bom papo, né, Maria Clara? Muito, muito bom. Bom, vamos nos despedindo por aqui, agradecendo mais uma vez pela sua presença. Foi um papo enriquecedor. Eu espero que todo mundo que ouviu também tenha sentido isso, extraído alguma coisa positiva de tudo que você contou, principalmente meio que apaziguando os ânimos de quem tá lá no começo da carreira, né? Ou quem tá no momento de transição. Espero que tenha sido muito útil. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora. Deixem seus comentários, nos sigam nas redes e logo, logo, mais um bate-papo nesse nível para que vocês possam aí refletir, repensar, enfim, construir e ajustar os caminhos da sua trajetória profissional, da sua carreira, porque ela sempre vai estar na sua mão. Perfeito. Muito obrigada pela audiência e um abraço. Até a próxima. Até mais. Muito obrigada.